Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos os amados irmãos nesta manhã. Meus queridos, eu quero compartilhar convosco uma palavra que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao 52, que diz assim: E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Meus queridos, esta palavra, ela traz para nós um grande ensinamento. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele estava saindo de Jericó. Era a última semana do Senhor Jesus Cristo nessa terra. Ele tinha passado a Jericó, mas ele estava subindo para Jerusalém. E lá em Jerusalém, ele entregaria a sua vida por mim e por você na cruz do Calvário. E o texto que nós acabamos de ler diz que uma grande multidão acompanhava o Senhor Jesus Cristo. E Bartimeu, o filho de Timeu, o cego, ele estava sentado junto do caminho mendigando. E quando ele ouviu aquele rumor, aquele grande barulho da multidão que seguia Jesus, ele então pergunta o que estava acontecendo. E quando disseram que era Jesus de Nazaré que estava passando, aquele cego começa então a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O texto diz que muitos repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós aprendemos com Bartimeu algo de suma importância. Jesus estava subindo para Jerusalém. Era a última vez que Jesus estaria passando ali por aquele lugar. E quando Bartimeu ficou sabendo que era Jesus, ele viu nisso uma oportunidade dele ter a sua vida transformada. Então a primeira coisa, o primeiro ensinamento que eu quero dizer para você nesse dia, meu querido: não desperdice a oportunidade de Jesus mudar a tua vida. Porque se Bartimeu tivesse perdido aquela oportunidade, talvez ele não teria outra oportunidade de ter a sua vida mudada e transformada. Então nós não podemos jamais desperdiçar as oportunidades que o Senhor ele nos dá para nós termos a nossa vida mudada e transformada. Quantas pessoas, meus queridos, que muitas das vezes a oportunidade bate na porta, mas a pessoa ela não entende o trabalhar de Deus e ela desperdiça aquela oportunidade. E muitos até mesmo já não tem mais uma outra oportunidade. Mas Bartimeu ele fez diferente. Ele, quando ouviu que era Jesus de Nazaré que passava, ele começou então a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que me chama a atenção, meus queridos irmãos, é que esse cego, ele chamou Jesus pelo seu título messiânico. Embora ele fosse cego, mas ele conhecia muito bem quem estava passando por ali. Quando ele ouviu falar que era Jesus, ele chama Jesus pelo seu título messiânico, filho de Davi, um ungido que viria para transformar e mudar a nação de Israel. Então ele começa a clamar pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo. E o texto vai dizer que muitos o repreendiam para que se calasse. E eu entendo através disso uma grande coisa: a mesma multidão que segue a Jesus é também a mesma multidão que vai se opor quando eu e você começarmos a clamar. Mas o que eu fico feliz é que, embora quando as oposições se levantaram, quando aquelas pessoas mandavam o cego ficar quieto, ficar calar a boca, mais ele clamava, mais ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não parou de clamar. E é esse o segredo da minha vitória e da tua vitória, meu querido irmão, minha querida irmã.
O segredo é continuar clamando. Saiba que as oposições vão se levantar. Saiba que as barreiras vão se levantar. E quantos nesse momento, quando a multidão se levanta, a pessoa ela para de clamar, ela deixa de clamar, ela até mesmo desiste, ela volta atrás e ela fica sem a sua vitória, sem o seu milagre, porque desperdiçou a oportunidade que tinham por causa das oposições, por causa da multidão. E eu quero aproveitar esse momento para deixar um recado. Muito cuidado com as multidões, porque a mesma multidão que seguia o Senhor, a mesma multidão que recebeu Ele quando Ele entrava em Jerusalém montado naquele jumentinho, a mesma multidão que dizia Hosana, bendito é o que vem, em nome do Senhor, foi também a mesma multidão que depois de alguns dias gritava crucifica-o, crucifica-o. Então sempre as multidões na Bíblia, elas representam as oposições, as barreiras, tudo aquilo que nos impede de chegar até Jesus. A Bíblia vai nos falar a respeito da história daquela mulher do fluxo de sangue. Ela ouviu falar de Jesus assim como Bartimeu, ela resolveu ir atrás do Senhor, e ela dizia consigo, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Mas quando ela chegou ali, havia também uma grande multidão que ela teve que enfrentar. Então eu não sei que multidão que é essa, que está sobre a tua vida hoje, que talvez seja a multidão dos problemas, talvez seja as barreiras, talvez seja as oposições, até mesmo de pessoas que querem te impedir de ir até Jesus, mas eu digo para ti, enfrente essa multidão. O texto ainda vai dizer de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu também, ele morava em Jericó. Jesus passou por Jericó e quando Zaqueu ficou sabendo que era Jesus, ele tentava ver Jesus, mas por causa da sua pequena estatura e por causa da multidão, ele não conseguia ver o mestre, mas ele não desistiu. Zaqueu, ele correu à frente da multidão, ele subiu naquele sicômoro e lá de cima, qual não foi a surpresa dele quando Jesus chega abaixo daquele sicômoro e diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Então é tempo de você vencer essa multidão, é tempo de você não parar de clamar, é tempo de você vencer as barreiras, tudo aquilo que quer te impedir de receber o teu milagre. Se Bartimeu tivesse parado, se Bartimeu tivesse obedecido à voz da multidão, ele teria morrido cego. Mas quanto mais o impediu, mais ele clamava, mais ele falava mais alto, mais ele gritava e dizia, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que o clamor daquele cego entrou nos ouvidos do Senhor Jesus Cristo. E Jesus então manda chamá-lo. E quando ele chega na presença do Mestre, Jesus pergunta, o que queres que te faça? E ele disse, Senhor, que eu tenha vista. E Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E a Bíblia diz que logo viu, mas ele seguiu Jesus pelo caminho, ele se tornou um discípulo. Então, meu querido, vença as oposições. Talvez você tenha passado por problemas terríveis nesse dia. Talvez as lutas tenham sido grandes na tua vida. Talvez muitas coisas querem te enfraquecer, muitas coisas querem te desanimar na caminhada cristã. Mas saiba de uma coisa, caminhada cristã não é fácil. Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições. Então, muitas das vezes as barreiras vão se levantar mesmo, mas uma das coisas que eu e você jamais podemos nos esquecer é que o próprio Senhor, ele disse que o reino dos céus, ele é tomado por força. Então é necessário esforço, é necessário você se posicionar, é necessário você fazer como Bartimeu. Se estão tentando calar a tua voz, clame mais alto. Se estão tentando te impedir de ver Jesus, corra à frente da multidão. Se for preciso subir no sicômoro, suba no sicômoro, mas faça de tudo para você receber a tua bênção e o teu milagre. Que nesta manhã Deus, ele possa abençoar grandemente a tua vida. E eu digo para ti, creia somente no teu Deus. Creia naquele que é o Filho de Davi. Ele é cheio de compaixão, ele é cheio de misericórdia. Ele sabe as tuas lutas, ele sabe os teus problemas. E ele pode resolver esse problema tão grande que você tem passado. Ele pode transformar a tua vida. Ele pode mudar a história da tua família. Ele pode mudar, a mulher, a história do teu marido. Ele pode mudar, marido, a história da tua mulher. Ele pode mudar, pai, a história do teu filho. Ele tem o poder sobre todas as coisas. Basta tão somente você crer e confiar. Que Deus abençoe tua vida.
Compartilhe essa palavra no nome de Jesus.